Bom dia a todos. Bom dia, João. É um prazer dividir essa mesa contigo. Alguém que, como Raquel muito bem apresentou, partilha conosco de uma perspectiva de universidade plural, de uma universidade pública, de uma universidade de qualidade, de uma universidade como patrimônio desse país. Então, você que tem compartilhado comigo e com outros tantos professores, como Raquel, como Gerson, né, a defesa incondicional a essa instituição, é um prazer trabalharmos aqui com essa temática e pensarmos mais rigorosamente sobre ela. Quero agradecer o convite feito pelo simpósio, que agora é congresso, chamado de forma muito pertinente de LIA, né? É um convite que nos honra bastante, porque esse evento ele tem se consolidado na Universidade Federal do Acre e na agenda de eventos da Universidade Federal do Acre de uma forma muito própria e com uma trajetória bastante interessante. Ele tem dado visibilidade a temas, a problemas, a sujeitos e a questões que não são tratados e acolhidos e tematizados no interior da nossa e de outras tantas universidades, e nessa perspectiva plural, abrangente, sempre aberto aí a novas perspectivas e a novos olhares e a novos entendimentos, de uma forma radicalmente nova dos eventos que temos na universidade, nos nossos calendários aí da graduação e da pós-graduação. Sem dúvida nenhuma, a estética impecável do evento, o envolvimento, o comprometimento da equipe organizadora. E aí eu cumprimento aqui Gerson e Raquel, né? Liderando essa equipe organizadora, tem feito toda a diferença na organização desses eventos e, em particular, em acolher algumas temáticas bastante espinhosas, como essa do Futurice. Então, eu agradeço o convite e, de fato, vocês têm uma capacidade incrível de nos desafiar e de nos trabalhar mais de uma forma humanizante e prazerosa. Então, a intensificação é relativizada nesses aspectos. Eu organizei a pedido, de certa forma, atendendo uma recomendação no momento do convite feita pelo Gerson, de fazer uma abordagem mais geral sobre as questões ligadas ao governo Bolsonaro e como esse governo tem priorizado a esfera da cultura, da ciência e da universidade como um inimigo ou inimigos. E, de certa forma, esse governo traçou uma ofensiva autoritária para o campo da ciência, da cultura, da arte, e, em particular, da Universidade Brasileira. E o programa Futurice espelha com bastante propriedade essa ofensiva autoritária, reacionária, né, que concretiza ou materializa a proposta desse governo para essas áreas. Então, nós podemos ir... Bem, então nós fomos desafiados aí a pensar sobre essa temática. A universidade faturada apaga o presente. Bem, estabeleci como eixos, né, de análise, em primeiro lugar, aí eu trago duas inspirações para a gente pensar os projetos utópicos de universidade e as propostas ou as retóricas de reforma da universidade. Darcy Ribeiro,
né, um dos mentores de um dos projetos mais radicais e mais revolucionários de universidade que nós tivemos, o mentor da Universidade de Brasília, da UNB, ele traz a seguinte concepção de universidade. A verdadeira universidade é a utopia concreta que subsiste entre seus muros, no espírito dos estudantes e dos professores, que guardam fidelidade a seu espírito. Mas é também a universidade enclausurada, que vive onde sobrevivem os que a conceberam. E é, sobretudo, a que ressurgirá enquanto os amanhã hão de encarná-la em liberdade e dignidade. Né? Isso está no projeto da UNB de 69. Em particular, eu me inspiro nesse projeto de universidade, sobretudo nos ideais de liberdade de pensamento, de liberdade de cátedra, de comprometimento radical desse projeto de universidade com um projeto de país, com um projeto de nação, com a perspectiva de intervir socialmente nesse projeto de país. E trago também aqui Saramago, que nos diz e nos lembra enfaticamente: a universidade é lugar de discussão. Não é uma ilha onde o aluno embarca para sair com um diploma, né? Então, em tempos em que a formação está cada vez mais num horizonte estreito, operacional e meramente tecnocrata, é preciso lembrar da universidade como espaço de formação do pensamento crítico, espaço de formação de uma autonomia de pensar e de agir. Bem, também não resisti e peguei essa imagem do projeto do professor Luciano Faria Filho, da Universidade Federal de Minas Gerais, que ele tem um projeto, um longo projeto de extensão, que dura mais de uma década, que diz, o título do projeto é o seguinte: pensar a educação, pensar o Brasil. E aí o Gilmar é um artista que faz charges belíssimas para esse projeto, né? E aí eu trago essa charge do Gilmar, né? Aí representando o caráter obscurantista desse governo, que envenena a nossa comida, que realiza aí, ou tenta realizar um processo de armamento da população, emporcalha o nosso mar, queima as nossas florestas e nos coloca nessa nauseante condição, nós, professores da universidade, de zebras gordas. Então, eu trago aqui a proposta de pensarmos sobre esse enigma do desmonte da universidade. E aí eu trago de forma muito proposital esse termo enigma, porque eu considero que o que estamos vivendo nessa inédita complexidade do nosso horizonte educacional, cultural e científica do país não é uma continuidade do que nós já tivemos. Não é uma continuidade de projetos anteriores. Nós estamos vivendo algo inédito, muito mais complexo, né? Que tem a ver aí com descontinuidades, com rupturas, com escalas que produzem rearranjos de situações dantes nunca vivenciados por nós. Então, é preciso pensar, de fato, quais são os fatores que estão na ordem do dia, nesse desmonte da universidade pública, e qual a retórica, qual a linha argumentativa está balizando esse desmonte da universidade brasileira. Afinal, o que há de novo nessa ofensiva reacionária contra a universidade, contra a ciência, contra a cultura? É preciso pensar que no campo aqui do pensamento crítico, por que exatamente a universidade
e o pensar crítico que subsiste no interior da universidade, né? Como ele vai resistir a essa ofensiva conservadora, obscurantista e de extrema-direita que se monta, que se estrutura em nosso país. É preciso também nos desafiarmos a pensar as resistências a esse projeto e a esse desmonte da universidade, e essas estratégias que, de forma muito perversa, já estão em ação aí na ciência, na cultura, na saúde, no cotidiano e no senso comum da população brasileira. É preciso que nós, educadores, comprometidos, radicais, nos desafiemos a pensar pedagogias críticas para o enfrentamento a esse projeto, que eu estou aqui denominando, é preciso pensar pedagogias de vida contra essas políticas de morte que configuram o cotidiano da realidade brasileira. Então, pensando nessa primeira questão, né, a respeito de quais são os fatores ou a linha argumentativa que está balizando o desmonte da universidade nessa ofensiva autoritária e conservadora. O que tem de novo, né? Porque as propostas de reforma para o campo educacional e para a universidade em particular, né, passando em revista a história da educação brasileira, isso não é novo, isso não é novidade. Cada novo projeto de governo, cada novos administradores frente aí aos ministérios, às secretarias e a órgãos de fomento à pesquisa, à cultura, né, traçam novos projetos a serem implementados que agasalhem o que eles pensam em termos de país, em termos de projetos de cultura, em termos de modificações que buscam operar no senso comum e nas linhas das políticas sociais e das políticas públicas em particular, né? Então, se olharmos para a história da educação brasileira, nós temos de forma bem clara aí dois projetos em disputa. Os projetos que entendem a universidade como direito democrático, como um bem, e que defendem a universidade estatal, pública, gratuita, uma universidade laica e de qualidade, e projetos que buscaram modificar essa condição, esse status, essa vocação da universidade, né? Projetos que propõem a sua mercantilização, a sua privatização e até o seu desaparecimento enquanto instituição pública e estatal de uma forma gradual. Se passarmos em revistas aí, né, das primeiras décadas do século XX, né, as últimas décadas de governos de FHC, né, de governos Dilma e Lula, de uma forma mais enfática ou menos enfática, a disputa entre esses dois projetos estiveram na ordem do dia. E aí, sendo essa instituição, a universidade, esse lugar incômodo para muitos, por ser um lugar de produção de conhecimento, um espaço de disputa que confronta pressões sociais, políticas, econômicas e educacionais, que, de uma forma ou de outra, tentam se materializar, né, em projetos de reforma, né? Esse espaço foi, de fato, usado, né, ou vários projetos buscaram alterar, conformar, modificar, dar uma outra direção à universidade. E eu cito aqui a reforma Francisco Campos, lá nas duas primeiras décadas, né, do século XX, terceira década do século XX, né, que propôs, entre outras coisas, né, um estatuto para as universidades brasileiras, que até então a nossa experiência era de cursos isolados. Francisco Campos vem com a proposta de reunião desses cursos isolados, constituindo uma universidade organizada por campos de saber,
né, dentro de um projeto marcadamente conservador, que Francisco Campos servia, né, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que essa iniciativa de propor, ao invés de cursos isolados, uma reunião, né, sobre os auspícios de uma universidade, isso, sem dúvida, marcou a história da educação superior no Brasil. E aqui eu trago também, né, numa perspectiva histórica, a proposta contida aí no Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, manifesto esse lançado em 1932, né, que parte de uma defesa incondicional, mas igualmente liberal, de universidade pública, de universidade articulada com a reconstrução educacional do país, com a reconstrução social do país, uma universidade articulada com a retórica de modernização, né, do país, uma retórica que é excessivamente centrada no novo como sinônimo, né, de melhoria, ou do melhor, ou do radical, né? Também é preciso lembrar o que foi, né, a reforma universitária já realizada em pleno período aí autoritário, né? Toda a discussão em torno de que modelo de universidade queríamos contemplar na LDB de 93/94/96, né? A longa campanha que foi desencadeada pelo Fórum Nacional da Educação Pública, que articulou propostas radicais para o projeto de universidade brasileira, mas que, infelizmente, a negociação possível logrou um capítulo que não expressa efetivamente aquilo que o Fórum defendia como universidade estatal, pública, laica, gratuita, de qualidade, né? E aí, mais recentemente, esse programa Futurice, né? E o que ele representa de novo para a universidade brasileira, né? O que tem de novo nessa retórica do Futurice, né? Mas eu acho que não dá para simplesmente olhar para o programa Futurice e buscar entender esse programa Futurice desvinculado dessa questão que, para mim, é fundamental. Por que o governo Bolsonaro privilegiou o conflito com a educação, com a ciência e com a cultura? Porque essa questão responde, né, qual o sentido do programa Futurice e qual a natureza, posto, né, que a forma como esse governo entende a esfera da ciência, da cultura e da educação tem a ver, sim, com essa proposta autoritária e com essa ofensiva extremamente reacionária para a cultura, para a ciência e para a educação, né? Então, eu parto da constatação aqui de que esse núcleo econômico do governo Bolsonaro, né, de natureza ultra-neoliberal, é constituído aí de representantes de bancos, de organizações financeiras, que são, em tese, setores modernos, internacionalizados, cosmopolita, vide o agronegócio, né? Então, sendo esses setores, de uma forma ou de outra, né, articulados com a produção científica e tecnológica do país, esses setores individualmente não iriam apontar numa direção, né, de uma política pública para a área da cultura, da ciência e da educação, baseada aí num irracionalismo ou num negacionismo das grandes evidências científicas de nosso tempo. Não iriam tomar uma posição individualmente e assumir um papel protagonista nesse processo. Mas, pelo seu silêncio, pelas suas ações contra a educação, contra a ciência e contra a cultura, eles estão irmanados com grupos fundamentalistas, pentecostais e neopentecostais, à extrema-direita,
que se articula em termos dessa fantasmagoria que eles denominam marxismo cultural, né? Denominação essa retirada, né, da extrema-direita norte-americana, que relaciona todas as humanidades de uma forma vaga e imprecisa com essa pecha ou com esse rótulo, né, de marxismo cultural. Então, na minha perspectiva, o que é, né, enigmático e que nós temos que nos debruçar, pensar mais sistematicamente sobre isso, não é essa complementariedade de propósito entre esses grupos ultra-neoliberais do campo econômicos, esses grupos de extrema-direita e conservadores ligados, né, a perspectivas religiosas, né, mas é preciso, de fato, pensar que a convicção, né, que estrutura efetivamente esses grupos, o que aglutina fortemente esses grupos, é essa convicção de que, pela pauta econômica e social, né, pauta essa que recorre à violência, à truculência e ao irracionalismo, essa pauta que recorre a esses expedientes é necessária para o país voltar a crescer, para o país superar a crise, para o país voltar a se alinhar nesse movimento de calibragem aí da nova acumulação capitalista, né? Então, de fato, o mais enigmático é pensar que esses grupos que utilizam do expediente, né, da ciência e da tecnologia, ou do produto da ciência e da tecnologia, se alinhem, né, a essa pauta irracionalista, conservadora e de extrema-direita, né? Então, o que causa apreensão é essa crença de que, no capitalismo mundial de hoje, é possível um Estado nacional desprovido de inteligência. Porque o governo Bolsonaro, ao assumir, desmontou, ou vem desmontando sistematicamente, toda a aparelhagem da ciência e tecnologia estruturada no país. Herança essa lá do período da ditadura militar-civil, que teve, de uma forma estratégica, essa visão de que investir na ciência, investir na produção científica era absolutamente necessária para o projeto de poder deles e para a constituição, né, da visão ou da concepção de nação que eles entendiam. Mas fato é que o atual governo está nessa empreitada de desmonte, né, da inteligência nacional, né? Então, recusando as evidências científicas, os dirigentes pretendem driblar a realidade objetiva em prol de um mundo concebido por seitas e capitalistas ávidos por novas fronteiras e novas escalas de negócios. E aí é possível entender perfeitamente esse lugar incômodo que a universidade se tornou, né? A universidade, por possuir, né, essa força racionalista referenciada na ciência e por promover o uso crítico da razão, ela foi colocada como esse campo áspero, que a Raquel perfeitamente aqui nomeou de nauseante, né? Campos ásperos e profundos de conflitos, nos quais sobressaem aí a proposta de reforma da Universidade Brasileira, concretizada no programa Futurice, os cortes de gastos impulsionados pela Emenda Constitucional 95, o desrespeito às escolhas das comunidades universitárias, que já houve intervenção em mais de 7 universidades que realizaram os seus processos eleitorais e que foram nomeados terceiro até quarto, né, colocados nos processos eleitorais, né? E uma série de agressões simbólicas contra a universidade, contra os professores, né? E o cerco se fecha efetivamente com o sufocamento aí dos órgãos de pesquisa, de fomento à pesquisa e de fomento à pós-graduação nacional.
Então, o avanço dessa agenda conservadora, obscurantista de extrema-direita, tem provocado efeitos significativos sobre a universidade, sobre a ciência e sobre a cultura, né? Desde a aprovação dessas reformas ou contrarreformas que alteram significativamente o Estado de Direito e de proteção aos trabalhadores, do ponto de vista da seguridade, das leis trabalhistas, das leis de proteção ao trabalho, e agora numa arrancada, né? Uma série de outras medidas que estão sendo colocadas aí no horizonte pelo ministro Guedes, né? Ao contexto sociocultural em que a ignorância, o anti-intelectualismo e os retrocessos transformaram-se em valores políticos ativos, que têm interferido das mais variadas esferas institucionais e feito grandes estragos no campo aí da ciência, da cultura e, em particular, da educação, né? Então, essa guerra ideológica que nós acompanhamos, particularmente liderada por esse ministro, desqualificado ministro da Educação, que transformou, né, o Ministério da Educação num espaço dessa guerra ideológica e difusão aí desses valores esdrúxulos baseados nesse obscurantismo, né? Em particular, aí acompanhamos no campo da educação pública todo um debate que fere de morte o que nós conseguimos em termos de constituir um sistema público nacional de educação que se acha ameaçado, né? A proposta de desvincular os recursos da educação, a defesa de propostas que já se tornou, né, lei, como a educação domiciliar, ou a chamada educação doméstica, a proposta de militarização das escolas, que se amplia em todo o território nacional, a quantidade de escolas sobre as responsabilidades das polícias militares, e que vai sendo construído um consenso, né, um senso comum na população de que essas, sim, são instituições de qualidade, são instituições capazes de realizar com eficiência a formação, né, das crianças e da nossa juventude, até aí as tentativas de controle ideológico sobre os projetos científicos e a ausência de uma política ou até mesmo de programas. Já não falo mais em política pública, de programas, né, para a educação básica, a não ser essa invencionice aí, né, de retornar o método fônico como método obrigatório de alfabetização, que já foi perfeitamente revisado e superado desde os anos 60 na história da educação brasileira, né? Então, o MEC, ao invés de ocupar o papel estratégico de indutor, de formulador de políticas públicas, de fortalecimento à educação pública e de atendimento à educação como direito, o MEC se transforma nesse aparelho a serviço dessa guerra ideológica, né, sucateando o sistema público, criminalizando professores, né, colocando até aí o estímulo a essa famigerada delação dos professores que são considerados como doutrinadores, e a proposta aí de uma esterilização do currículo, retirando, ou a proposta de retirar, as humanidades, em particular, a história, a filosofia e a sociologia, né, como sendo disciplinas inócuas no currículo, que servem apenas para tornar as escolas locais, né, desse marxismo cultural, que o presidente, ao assumir, de pronto assumiu a proposta, né, de varrer das escolas todos esses comunistas que defendem uma educação pública, uma educação laica, uma educação baseada no pensamento crítico, né? Então, essa ofensiva reacionária contra a universidade, ela se estrutura basicamente em dois eixos, né? Em primeiro, nessa crítica ideológica, e aí já falamos bastante, né,
desses argumentos de caráter ideológico que incidem sobre o imaginário da população, sobre o senso comum da população. As universidades são locais de balbúrdia, as universidades são locais de festas inapropriadas, as universidades são locais de fomento a eventos inapropriados, né? Que as universidades são espaços de marxistas doutrinadores, que é preciso, chega de doutores, que é preciso formar trabalhadores. Pedreiros, doutores, o Brasil já tem em demasia. E o outro eixo que aglutina essa ofensiva contra a universidade se baseia aí num argumento de caráter econômico, mais particularmente ligado ao campo do financiamento da educação, né? Se afirma que a universidade brasileira é uma instituição onerosa, é uma instituição cara, é uma instituição que gasta demais e que não tem como contrapartida o reconhecimento da sua qualidade científica, né? Então, esse é o outro argumento, inclusive, neste é utilizado aí uma falsa polarização entre os recursos da educação básica e os recursos da educação superior. O ministro chegou a dizer em cadeia nacional, né, que as universidades estão tirando o dinheiro que deveria financiar a construção de escolas de ensino fundamental, em particular as creches, desrespeitando o pacto federativo, né, desrespeitando, de fato, aquilo que se constitui, né, a responsabilidade dos entes federados, né? Então, sobre essa tese de que as universidades são instituições caras, custosas ao erário público, foi efetuado aí esse corte radical aí, né? E as duas narrativas, elas se condensam nesse ato do ministro de decretar o corte. Inicialmente era um corte voltado apenas a 3 universidades, e aí, sob ameaça, né, de judicialização, alegando a inconstitucionalidade de tal ato, o ministro prontamente estendeu o corte a todas as universidades federais, né? Então, essa tentativa de desqualificar a universidade brasileira, dizendo que ela não consta nos rankings das universidades com maior produção de conhecimento aí, né, internacionalmente, revela efetivamente um profundo desconhecimento da história da educação desse país, em particular da história da universidade pública brasileira. Nós, enquanto universidades, somos uma instituição absolutamente recente. Enquanto a universidade na velha Europa, né, são instituições seculares, a universidade brasileira, ela se estrutura nas primeiras décadas do século XX como universidade, porque como curso isolado, né, na colônia já se estavam criando aí cursos de medicina, de direito, né, de engenharia, mas como universidade, o modelo de universidade é um modelo absolutamente recente na realidade brasileira, né? Então, essa realidade adversa para as universidades federais evidencia que é o desenvolvimento de políticas democratizantes realizadas, né, em particular pelos governos Lula e Dilma, políticas essas como a expansão das universidades federais, a expansão dos institutos, a política de cotas, a assistência estudantil. Essas políticas não foram efetivamente institucionalizadas na forma de leis, né? Leis federais. Então, elas são facilmente alteradas, sacrificadas nessa ofensiva conservadora, né? Então, segundo Ler, a grave crise que alcança as universidades possui determinantes como a perda da complexidade das cadeias produtivas, as consequências da emenda constitucional número 95, a descomplexificação do aparelho do Estado por meio das ações ideológicas, o irracionalismo de segmentos importantes do governo, né?
propagado por ações hostis à liberdade de pensamento, cultura e arte, objetivando difundir um senso comum reacionário e obtuso que favoreça os seus políticos, né? Então, esse ambiente de hostilidade à ciência, à arte e à cultura, nesse ambiente hostil, a democracia brasileira está permanentemente em crescente ameaça, em crescente risco, né? Então, é nesse contexto dessa ofensiva reacionária e conservadora, né, que a gente precisa ler o Futurice e entender o Futurice. Como o João vai se deter a essa discussão específica do programa, eu vou deixar aí essas questões mais específicas do programa Futurice para o João, né, abordar, e vamos finalizando. Raquel? Eu já, né? 3 minutos é o suficiente, né? Pode. Esses aspectos aí, o João certamente vai abordar no programa Futuros, né? Então, frente a esse contexto, né? Frente a esse contexto extremamente difícil de irracionalismo, de obscurantismo e de direita, na perspectiva aí política, né, de uma ideologia política de direita, articulada a um projeto neofascista, né, os nossos desafios aí de pensar as resistências a esse projeto, né, e aí articulando a universidade, a cultura, a ciência e a arte, né? Então, em primeiro lugar, eu parto aqui da constatação de que vivemos dias em que não é exagero nenhum dizer a morte se fez política e se estabeleceu entre nós, né? A queima de vidas, animal, vegetal, né, na floresta amazônica durante todo o mês de agosto, o desastre causado pelo óleo na costa brasileira e que, embora o governo brasileiro tivesse recursos científicos e tecnológicos para barrar, não fez, por inação e por opção, né? O governador do Rio de Janeiro, que comemora a morte de um cidadão pela polícia, como se estivesse diante de um Maracanã, comemorando um gol do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras. A morte de crianças e adultos pela polícia do Rio de Janeiro. E em nossas localidades aqui, rio-branquenses e do Acre, de um modo geral, a morte de jovens pelas facções aí ligadas ao crime organizado. Também em nossa área, a educação, o lema do bolsonarismo tem sido destruir para governar. Da educação infantil à pós-graduação, dos museus à produção cinematográfica, dos laboratórios às instituições de financiamento, tudo se quer destruir e arrasar. Então, é um cenário de complexidade e de ineditismo. Nós não tínhamos ainda lidado com um cenário semelhante. O enfrentamento aos ataques do governo Bolsonaro contra a universidade exige um profundo reexame das nossas lutas, de nossa capacidade de resistência, em prol de capitalizarmos e nos reestruturarmos e nos organizarmos para esses enfrentamentos. Carecemos, e aqui, né, é a velha comunista que ainda habita em mim, embora aposentada, falando, né? Carecemos de uma pauta unificada, de uma agenda, de uma estratégia compartilhada, de espaços de convergência para ampliar a unidade de ação. Precisamos efetuar... Eu entendi esse riso. Precisamos efetuar um questionamento radical sobre as consequências da mercantilização por dentro que já foi efetuada às universidades. Resistências essas que requerem pedagogias críticas, pedagogias de vida, em contraposição aí ao retrocesso, ao desmonte e descaracterização da universidade, que esse programa Futurice encerra. E aí nos cabe aqui, sim, o posicionamento político de reafirmar o princípio constitucional que define a educação superior como um bem público,
voltado para fins sociais. Antes de tudo, a educação superior é direito e não mercadoria. Reafirmamos o sentido da universidade como esse bem estratégico, porque necessário é o desenvolvimento econômico, social e político do país, não só para permitir e fortalecer a infraestrutura da sociedade por meio da pesquisa, da ciência e da inovação tecnológica, mas também para orientar as direções éticas desse desenvolvimento. Quanto a nós, professores, em particular nós, professores das universidades, aviltados e achincalhados, né, por esse ministro desqualificado e ressentido, que nos coloca na condição de zebra, de doutrinadores, nós não somos inimigos da pátria. Nós, professoras e professores, lutamos para preservar o futuro para as novas gerações, quanto pela superação dessas difíceis condições do exercício da profissão que temos em nosso país. Defendemos a democracia, o direito e a educação pública de qualidade. Nós, professores, ajudamos sim a construir um futuro e um país mais justo e igualitário pelas nossas ações no interior da universidade. E esta é a principal dimensão ética e política de nosso trabalho. E aí eu trago aqui para fechar o Zygmunt Bauman, né, quando ele nos alerta que nós estamos predispostos a criticar, mas a nossa crítica é, por assim dizer, sem dentes, incapaz de afetar a agenda estabelecida para nossas escolhas de políticas de vida. A crítica hoje se apresenta privatizada e desarmada. E nós temos que resgatar esse potencial crítico e posto transformador que a crítica nos oportuniza. Em defesa da universidade, em defesa da educação pública, em defesa de um outro país, no qual, de fato, a vida prevaleça sobre a morte. Muito obrigada.